No programa de hoje você vai ver como foi a audiência pública sobre livro didático. Vai acompanhar o debate do tema junto aos parlamentares. E vai conhecer o Salão de Humor de Piracicaba. Confira! Na segunda-feira, 4 de setembro, a professora Bebel realizou uma audiência pública aqui na Alesp sobre o material didático que está sendo distribuído nas escolas públicas do Estado, e o Educação na TV veio conferir. Foi a segunda audiência sobre o tema e contou com a presença de professores e autores de livros didáticos, que foram unânimes em apontar a baixa qualidade do material oferecido pelo governo do Estado. Da outra audiência pública foi feito um estudo também de caráter metodológico, dessa forma de, de dar aulas por slides. Acho que pode ser um complemento, isso eu sempre disse, mas não pode ser o complemento, né? Tem que, sobretudo, dar autonomia para os professores. E, sobretudo, diante dos erros, né? Que foram erros bem grosseiros, que, enfim, foram evidenciados e que tomou uma dimensão, todo mundo. Então, para mim, esse material perdeu o crédito. A professora Bebel lembrou que a Justiça acatou a liminar da APUESP para que o governo recolha e corrija as apostilas digitais com erros grosseiros. A juíza, ela pede quando ela dá a liminar, né, para nós, ela pede o quê? Ela pede que seja retirado, corrigido, né? Isso vai dar um trabalhão, né? Então, eu acho que o bom senso manda, abole, né? E vamos pensar no material com os professores, né? O professor é muito criativo, ele tem capacidade de preparar a aula dele, de preparar a forma que ele quer dar aula. Gente, era tão gostoso, às vezes você entra, você prepara uma aula, a gente que está na lida, eu falo da lida, é a lida. Você prepara uma aula pensando que a aula vai ser dentro do script, mas não é. A aula, ela muda porque você pega uma classe, às vezes, que ela está querendo uma dinâmica diferente. Óbvio que o conteúdo é trabalhado, mas você tem que pensar em dinâmica. Se o conteúdo é slide, está dito que é todo mundo sentadinho e todo mundo vai ficar olhando aquilo lá, ou todo mundo tem que estar no tablet, se tiver, ou no celular. Então, não acho que, né? E os erros, eu acho que isso é algo que jamais, né, é aceitável entre nós, educadores. Esse material já estava na rede desde abril. Porém, no momento em que ele declara que deixaria de utilizar o livro didático, houve uma revolta geral. Revolta por parte dos professores, dos alunos, dos pais, dos autores e dos editores, né? Então, eu, como autora, fiquei totalmente chocada, porque a gente sabe que a Secretaria de Estado sempre produziu os seus materiais de apoio, né? Eu mesma trabalhei na SEMP, né, que é a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, e produzi materiais de apoio para a sala de aula. Mas esses materiais, como o nome já diz, eles não substituem o livro, né? O livro, ele tem um papel muito importante, porque ele é mais amplo, ele é sequenciado, ele é mais bonito, ele vai para a casa do aluno, ele permite que a família acompanhe. Enfim, o livro ele é muito mais completo, né, em termos de didática, tá certo? Eu me formei na escola pública, sempre estudei na escola pública e eu acho que a escola pública é fundamental para a gente melhorar o país. E eu acho que sempre a gente, quando vai ensinar alguma coisa, tem que pensar qual é o objetivo. Então, examinando esses slides, que não são material didático, eu sempre penso, bom, o que será, por exemplo, que a gente analisou os de 6º ano, o que será que fica para uma criança que ainda está completando o seu processo de alfabetização quando ela vê um monte de palavras que ela não entende, que aparecem nesses slides e que ela vai sentir o quê? Eu sou incompetente, eu nem sei isso. Isso é o ponto de partida para ninguém aprender. Se a gente não acreditar que a gente pode aprender, a gente não aprende. O aluno precisa ser competente, tanto na leitura quanto na escrita. Não há alguém que seja proficiente na escrita que não seja um bom leitor e vice-versa.
é preciso criar condições para que o aluno aprenda a ler textos, imagens, conheça os clássicos da literatura, que ele saiba argumentar. Isso não acontece por meio de um material que não seja muito articulado dentro das diferentes frentes. A leitura, a escrita, a oralidade. O aluno precisa se exercitar continuamente nessas práticas. Não é possível ensinar um aluno, formar o aluno, se ele não se exercitar nas diferentes práticas de linguagem. O livro didático está a serviço disso. Por quê? Nós sabemos que o número de livros e de leitores dentro das famílias brasileiras ainda é muito reduzido. Então, o livro didático é uma ferramenta para que ele conheça esses textos de qualidade. Quantos de nós, eu disse isso na outra vez e repito, quantos de nós não tivemos na nossa casa uma biblioteca, não tivemos parentes, pais, mães, leitores, e quando chegava o livro didático, a gente folheava para conhecer todos os poemas, as tirinhas, os textos, e só depois íamos para o estudo. Então, é preciso que o livro didático seja muito bem preparado, elaborado, para que o menino tenha acesso a textos que ele não vai ter se não tiver o livro didático. Esses slides oferecidos pelo governo apresentam charges, mas com complexidade muito pouco complexos. O aluno, ele precisa entrar em contato com textos de diferentes complexidades para que ele aprenda a se posicionar no mundo. Ele precisa ter voz. Tudo que a gente precisa nesse mundo é saber falar o que a gente pensa, o que a gente sente, saber se colocar, preenchendo sim ou não, verdadeiro ou falso. Ele não vai aprender. Graças à pressão da APUESP e também de outras entidades, o governo estadual recuou da decisão de tirar de dentro das salas de aula os livros do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. No dia 5 de setembro, a professora Bebel levou ao plenário da Alesp as considerações da audiência pública e cobrou um posicionamento dos deputados. Exatamente o que nós passamos em 2008, uma então secretária, a senhora Maria Helena Guimarães e Castro, que naquela época também produziu uma apostila para entregar para o aluno. Primeiro tirou o Estado de São Paulo do livro didático, do Plano Nacional do Livro Didático, e criou as apostilas, e essas apostilas chegou a ter 2 paraguaios no mapa, né? E aí teve que ser retirado e foi uma parafernália. E agora, novamente, a gente o Estado incorre no mesmo erro, né, de ter erros. Eu não costumo tripudiar em cima de erro, porque errar, para mim, é humano. Persistir no erro é que é a grande questão. Um dos eventos culturais mais tradicionais do estado de São Paulo está completando 50 anos. É o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que reúne artistas gráficos de várias partes do mundo e de várias idades. Este ano, o grande homenageado foi o cartunista Zélio, fundador do salão. Num depoimento gravado há 7 anos, ele contou como surgiu o evento. O Salão de Piracicaba surgiu na cabeça de um bando de alucinados nativos que resolveram transformar um projeto oficial. Segundo me foi informado, era um salão sobre orquídeas ou qualquer coisa assim. Sobrou aquele recurso oficial e eles resolveram, num prazo recorde, usar aquele recurso para fazer um salão de humor e seguia um padrão do Salão de Lucca, na Itália, que era um salão que eu frequentava, onde eu fui buscar as informações técnicas para a gente poder organizar a ideia geral que o pessoal tinha. O salão ganhou fama internacional e ali foram consagrados os maiores artistas do humor brasileiro. Uma das atrações é o Salãozinho de Humor, que reúne obras de estudantes de Piracicaba e outras cidades. O Salão Internacional do Humor de Piracicaba fica aqui até o dia 31 de outubro e é gratuito. Então, aproveite! E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Outras notícias sobre o mundo da educação você encontra no portal e também nas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Tchau!